Olá, seres de luz, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Já que Alma, aqui mais uma vez, para fazer uma leitura intuitiva com um recado, uma mensagem da espiritualidade, um conselho para o seu momento de vida. E hoje é especial para saber onde os seus passos estão te levando, para onde você está caminhando, o que te aguarda no final dessa jornada, dessa etapa de vida que você tá. Lembrando que é uma leitura coletiva, tá? Então pegue apenas o que realmente fizer sentido para você, para o seu momento de vida. A gente tem 3 opções aqui. Primeiro, o quartzo rosa, com uma cartinha do oráculo da lua, que eu já embaralhei e ela caiu aqui. A segunda opção é a concha, também com mais uma cartinha do oráculo da lua. E a terceira opção é essa pedra do sol, com a terceira cartinha do oráculo da lua. E a gente vai começar com essa mensagem que tá no oráculo da lua e depois a gente vai partir para o tarô. Leituras individuais, é só me chamar no WhatsApp, também para consultas energéticas, terapêuticas, para limpeza espiritual, você que está se sentindo muito cansado, muito sobrecarregado, tá precisando revigorar suas energias, é só me chamar lá no WhatsApp que a gente faz um atendimento personalizado para você, tá? Horários disponíveis já para setembro, tá? E as primeiras consultas vão ter desconto de 10%, tá? As primeiras consultas de setembro, primeiros horários e dias de setembro terão desconto de 10%. Tanto nas consultas de tarô, como nas consultas terapêuticas, energéticas e espirituais. Agora vamos começar então com a primeira opção. Vou deixar as outras aqui no cantinho. E a gente vai começar com quem se conectou com a pedra do quartzo rosa, que é a pedra do amor, né? Dizem que ela é a pedra do amor, é uma pedra ligada ao nosso chakra cardíaco, por trabalhar essas questões de amor próprio, de autoimagem. Também é uma pedra muito associada ao Oxum e a deusa Afrodite também, né? Então, tô te falando isso pra você também se conectar com essas energias aí de amor, não só o amor que a gente tem por outras pessoas, mas pelo que a gente tem pela gente também. Entendi. Aqui a gente tá falando realmente de uma questão de amor próprio, né? Não é à toa que essa pedra está aqui. Então, aqui diz, seja ousado e mova-se num novo caminho, ou dê o primeiro passo, algo nesse sentido, né? Faça primeiro, se mova primeiro. Aqui pede para você, primeiro de tudo, confiar muito na sua capacidade. E aí, pra gente confiar na nossa capacidade, a gente precisa ter um pouco de amor próprio, né? Quiçá muito amor próprio para confiar na nossa capacidade. É se amar profundamente e acreditar em todo o seu repertório, tudo que você já viveu, tudo que você já passou, tudo que você já superou para continuar na sua jornada. Eu sei que agora você deve estar passando por um momento em que você provavelmente é o primeiro, talvez, da sua família, talvez do seu ciclo de amizades, o primeiro da sua bolha a fazer alguma coisa. E quando a gente é o primeiro a fazer alguma coisa, as coisas tendem a ser um pouco mais desafiantes, porque a gente não tem uma referência. A gente não tem, assim, alguém para nos apoiar, alguém que já passou por isso, né? Que esteja diretamente conectado com a gente, que a gente possa pedir conselhos ou que a gente possa pedir um apoio. Não tem. O que a gente poderia fazer, né, nesses casos, é até, sei lá, ver relato de outras pessoas, né? Assistir vídeos, conteúdo de outras pessoas que estão naquele caminho, naquela jornada parecida com a sua, no caso, né? Porque aqui eu tô falando de você, que deve estar sem referências, sem repertório, de repente, sem apoio para trilhar um caminho que você quer muito. Então aqui você vai ter que contar muito com a sua força interior, com o quanto você acredita em você mesmo, o quanto que você acredita, inclusive, na sua espiritualidade, por ela estar te intuindo certos caminhos, certas ações, de repente até certos comportamentos que você pode ter,
que você precisa ter nessa etapa, nessa sua jornada da sua vida, porque o que você vai fazer realmente exige um certo nível de risco, né? E quando as coisas se tornam arriscadas, pode ser um risco emocional, pode ser uma relação que você acha que você pode estar arriscando ela, pode ser até realmente dinheiro, um ganho financeiro, e pode ser arriscado. E aí, ganho financeiro não necessariamente um investimento, mas de repente um projeto novo, algo que você está empreendendo, algo que você vai investir um dinheiro a longo prazo, comprar uma casa, comprar um carro, mudar de cidade. Sabe, são essas coisas grandiosas que você está fazendo agora. Por isso que a espiritualidade diz que para esse caminho que você está trilhando, para você chegar lá, aonde os seus passos vão te levar, você precisa de muita coragem, mas principalmente de autoconfiança. Aqui, por você talvez não ter referências, vai ser o seu maior benefício, sabe por quê? Porque quando a gente não tem referências, a gente se torna a própria referência. Então eu aconselho você agora a olhar um pouco realmente para as histórias que você já viveu lá no passado e olhar o quanto que você, quando você se permitiu ser ousado, ser diferente, se arriscar, o quanto que isso te trouxe de benefício, o quanto que isso te trouxe de evolução, o quanto que isso te colocou em um outro degrau da sua vida, em um outro ambiente, o quanto que isso de alguma maneira te evoluiu, porque talvez você consiga pegar essa sua força e transformar ela e dar mais gás nela. É como se você fosse ser a sua própria motivação. Toda a sua jornada de vida, tudo que você enfrentou para chegar até aqui, você vai relembrar. Então, eu te desafio aqui a você pegar aí 5 minutinhos do seu dia, pega uma folha, um papel, escreva aí 5 momentos da sua vida que estavam muito desafiantes, que estavam difíceis para um cacete, e você conseguiu se sair bem, você conseguiu se superar, você conseguiu ir além. Seja porque você de última hora contou com o apoio de alguém, seja porque de repente você recebeu algo que foi também uma ajuda, seja porque um caminho se abriu de repente para você, ou seja porque realmente você só se permitiu ir além, só porque você teve fé, só porque você acreditou em você e na sua espiritualidade. Faça esse exercício de 5 coisas no passado em que você já se saiu muito bem, mesmo parecendo que não ia ter saída, não é alternativa, e use isso como referência para você se reabastecer de força, de impulso para continuar nessa caminhada. Que eu sei que é desafiante porque você está sendo o primeiro, mas por você ser o primeiro, você abre o caminho. Então, aqui, grandes filhos, de repente, de Ogum. Ogum é o Senhor que abre os caminhos, né? Assim como Exu também. O Exu, ele é o guardião dos caminhos, mas quem vai na frente, né, vai guerreando, abrindo a mata, é realmente Ogum, digamos assim, né? Então, você tem muito forte essa energia de iniciativa, de empreender, e aí empreender não é necessariamente abrir uma empresa, mas empreender é tomar a frente, é construir sua vida, seus desejos, seus sonhos, suas metas. Você tem muito isso, você não é aquela pessoa passiva. Eu não acho que você é uma pessoa passiva. E se você está numa energia passiva, aqui está dizendo ao contrário, você precisa de uma energia mais ativa, o que eu acho que você já tem. Uma energia de ação, vai fazendo, por mais difícil. Ai, nunca fiz isso na minha vida, mas eu vou ali ler um livro, eu vou ali assistir 2 vídeos e eu vou fazer do meu jeito, sabe? É isso que você vai fazer para você se revigorar, porque às vezes você tá difícil, aí você cansa um pouco. E aí quando você cansa, você começa a perder um pouco a coragem também. Você começa a ficar cansado, a energia baixa. E aí, com o cansaço e com a energia baixa, você se sente desmotivado e falta coragem. Mas não é porque você não tem coragem, é porque você está desmotivado pelo cansaço. Por isso que eu também falei lá no começo do vídeo sobre as terapias energéticas espirituais. Elas têm um grande poder de revigoramento, de dar mais um gás que a gente precisa. Se você não tiver condições de pagar um terapeuta para fazer uma dessa, vá num centro espírita para receber um passe, vá num terreiro,
para receber também um passe. Vá, nem que seja numa igreja evangélica, para ouvir um louvor, para cantar, para chorar, para extravasar, sabe? Porque dessa maneira você também tá transmutando energias e aí você vai se sentir mais leve para continuar essa sua jornada, tá? Vou deixar a cartinha aqui e vou tirar agora mais cartinhas aqui com o tarô pra gente continuar sabendo onde os seus passos estão te levando, tá? A gente já sabe que os seus passos estão te levando para ser o primeiro em algo, em alguma coisa completamente diferente do seu entorno, sua família, seus amigos, tudo. Em algo muito além, né? É aqui que seus passos estão te levando. Mas vamos saber mais aqui com o tarô. A gente vai perguntar aqui onde seus passos estão te levando e depois a gente vai perguntar quais são os desafios, tá? Onde seus passos estão te levando. Eu senti que caiu uma carta pra cima aqui, mas acho que não, né? Onde seus passos estão te levando. Onde seus passos estão te levando. E eu já vou tirar aqui o desafio também. Quais são os desafios dessa jornada, né? Pra você entender melhor e também conseguir lidar com esses desafios. Quais são os desafios dessa jornada, desses passos de quem se conectou com a opção número 1. Gente, eu prefiro o tarô pequenininho, porque minha mão é muito pequena, então eu não consigo pegar o tarô grande. É difícil. É difícil ter a mão pequena. Desafio. Acreditar, eu não recomeçar jamais que a vida foi. Ó, os seus passos, eles estão te levando a uma grande estrutura, digamos assim, familiar, tá? Mas não quer dizer que você vai necessariamente construir uma família, mas é que você, sendo a sua própria família, você vai começar a criar uma estrutura de longo prazo. E essa estrutura de longo prazo, aí sim, mais pra frente, ela pode perdurar na sua vida. Então, os seus passos estão te levando para algo que é duradouro, que é algo que vai durar gerações na sua família. É isso. Gerações na sua família. Que coisa incrível. E os seus passos estão te levando também a um grande equilíbrio interno. Você tá buscando um equilíbrio, talvez um equilíbrio material, talvez um equilíbrio nas relações, talvez um equilíbrio até na sua personalidade, sabe? Você esteja fazendo ajustes no seu jeito de ser para ficar um pouco mais equilibrado ou equilibrada, mas mais do que isso está te reestruturando internamente, isso está criando uma estrutura mais sólida. E essa estrutura mais sólida, ela vai te levar para um caminho, primeiro, de fim de sofrimento. Pelo menos nessa etapa da sua vida, vai finalizar esse sofrimento que você estava aí passando. Finaliza um sofrimento e vem uma época de paz, uma época de brilho, uma época de prosperidade, uma época até inclusive de visibilidade, de reconhecimento, de ser notado, de ser visto, de ser uma inspiração para outras pessoas. Também vem aqui, os seus passos estão te levando por uma grande estrutura que, além de ser uma estrutura, sim, financeira, ela é uma estrutura que vai perdurar, perpetuar gerações, e ela pode envolver, inclusive, um fim de um ciclo kármico na sua vida. Então,
é um ciclo que você tá passando de grande aprendizado, né? Porque os karmas, eles nada mais são do que aprendizados que a gente tem que ter, tem que desenvolver aqui. Então, você está finalizando um ciclo kármico, tá? Que é um ciclo que pede que você exigiu de você mais disciplina, mais decisão, mais determinação, mais coragem, mais ousadia, como a gente estava falando, mas também exigiu de você trabalhar grandes questões internas. Então pode ser que foi o momento em que você teve que desafiar muito o seu medo da falta, o seu medo de não conseguir, o seu medo de não dar certo, o seu medo de estar trabalhando em vão, o seu medo de estar fazendo a escolha errada, o seu medo de perda, né? A gente tava falando aqui de perda, de alguma perda financeira, o seu medo de, inclusive o seu medo de ser visto, de ser vista, o seu medo de que as pessoas vejam você, não sei se você tava pensando que as pessoas iam ver você com um olhar assim de quem tava passando algum tipo de aperto financeiro, algum tipo de necessidade, algum tipo de momento difícil. E aí você teve ou vai ter que trabalhar tudo isso de você, tudo isso em você, porque o quanto que você se preocupa com o que as pessoas estão falando sobre você demonstra o quanto que ainda há fragilidades na sua autoimagem, na sua autopercepção sobre quem você realmente é. Quando a gente sabe quem a gente realmente é, ninguém pode nos dizer o contrário. Eu não tô falando aqui pra você dizer, eu sou minha profissão, eu sou a Jaqueline, a jornalista, filha da Ieda, irmã da Grace. Não. Quem é você? Quem é você enquanto valores, enquanto sonhos, enquanto desejos, enquanto metas, enquanto ser no mundo? O que você está construindo de legado? Esse é você. E aí, quando você tem isso muito bem definido, você não se importa tanto com as opiniões dos outros, porque hoje os seus maiores desafios, que podem sim atrapalhar aonde os seus passos estão te levando, que é esse grande equilíbrio financeiro, emocional, essa grande estrutura firme, esse alicerce que você está construindo, que apesar de ser uma lição kármica, é algo predestinado para acontecer, está predestinado desde que você siga as ações, os passos até lá. Até lá. E o seu grande desafio está exatamente se manter nessa jornada, se manter construindo, se manter firme no seu propósito, se manter trabalhando, nutrindo, fazendo. Porque você vem aqui no desafio com a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros é a grande nutridora. Ela vai lá e faz todo dia alguma coisa para ela, pro sonho dela, pra meta dela, pro projeto dela. É a rainha que mais trabalha no tarô. Mas ela não trabalha de uma forma cansativa e exaustiva. Não, ela trabalha de uma forma inteligente, de uma forma leve. Ela trabalha movimentando as peças, digamos assim, desse jogo que ela tá vivendo para chegar até onde ela quer. E aí o seu desafio é exatamente conseguir ter essa constância, entendendo que as coisas podem demorar um pouco mais do que você previu. Porque você tem uma expectativa aqui de que as coisas aconteçam de uma maneira um pouco mais rápida, né? Ou no tempo que você acha que deveria ser. E aqui um dos seus grandes desafios é exatamente a espera. Porque o que você está plantando, como eu falei para você, você está em fase de plantio. Essa semeadura, essas sementes que você está plantando, esse cuidado que você vai ter até florescer, ele leva um tempo. Ele leva um tempo. Nesse tempo, você tem que estar o quê? Principalmente cuidando de você. Não é assim, então eu quero, sei lá, quero ter uma segunda fonte de renda, digamos assim. E minha meta é essa fonte de renda, e dessa fonte de renda em algum momento pode virar minha fonte de renda principal. Mas saiu no tarô que eu preciso cuidar mais de mim. Então eu vou, ao invés de eu trabalhar nessa segunda fonte de renda, eu vou, sei lá, vou passear. Vou passear, vou fazer a unha,
Gente, não é isso. Você precisa organizar a sua vida e os tempos da sua vida. Se você quer passear, quer fazer a unha, quer ter um tempo de lazer, quer ter um tempo de autocuidado, que você precisa dessa nutrição interna, você precisa se nutrir desses momentos, você precisa colocar isso de forma ordenada no seu dia ou na sua semana. Não dá para fazer uma coisa só ou outra coisa só. O seu grande desafio, então, aqui é organizar tanto o que você trabalha de construção, dessa construção que vai durar gerações, que vai te trazer muita estrutura, muito alicerce, muita calma na sua vida, sabe? Segurança. É como se finalmente você se sentisse seguro, segura. Finalmente você se sentisse que deu certo, que nada foi em vão, que a sua caminhada, a sua jornada não foi em vão, elas te deram frutos. Só que para você sentir isso, leva o quê? Leva um processo, né? Tem um processo. O processo é entender que tudo tem um tempo. Não fica pegado demais no tempo e não deixe que o tempo também seja um sabotador te causando procrastinação. Porque às vezes você acha que tá demorando demais e aí você decide fazer isso depois. Ah, isso não vai dar em nada mesmo, agora tá demorando muito, vou fazer depois. E aí, além de você estar ansioso, você ainda procrastina. Tenha uma agenda, coloque lá na sua agenda o que você vai fazer por horários, por períodos, porque assim não tem como procrastinar. E aqui também, seu desafio, se cuidar. Cuidar de como você se alimenta, cuidar do seu contato com a natureza, né? Porque é importante, por mais que você mora em cidade, você precisa ter um tempo para estar em contato com a água, para estar em contato com árvores, com o chão. Precisa desse aterramento, porque você está passando por um processo de reestruturação na sua base. Então, essa reestruturação, ela vem muito da terra, né? A gente tem cartas aqui muito de terra. Então, ela tá ligada à terra. Então, você precisa, inclusive, fazer realinhamento do chakra, desse chakra que tá aqui para baixo, que ele tá relacionado à terra. Se você quiser, também seria muito bom para você. E aí, além desse desafio, desse autocuidado, tem o desafio de você dar tempo ao tempo e fazer todo dia um pouco daquilo que você quer viver. Todo dia um pouco daquilo que você está construindo, que você quer para você, do seu sonho, da sua meta. Muito cuidado para que não seja oferecido para você oportunidades ou, digamos assim, propostas mesmo, ou caminhos que vão se apresentar. Às vezes você tá no caminho e vai se apresentar para você um pequeno desvio, só que nesse desvio que você vai fazer, ele vai ter tanta bagagem, tanto repertório, tanto conhecimento, vai te dar tanta força interior que você vai conseguir ir na sua jornada muito mais forte, muito mais preparado, digamos assim, emocionalmente. Então, cuidado para você não perceber alguma oportunidade aí que vai ser apresentada para você logo em breve, tá? Como, além de ser uma oportunidade que vem divinamente, é uma oportunidade também que já tá no seu caminho, né? Uma oportunidade que vem rápida, não demora. Ela também vai te ajudar a pôr algum fim nesse ciclo de dor, nesse ciclo de sofrimento. É uma oportunidade que, como eu falei, você pode não se sentir capaz de fazer isso, porque é como se você, como eu falei, né? É o exemplo que eu dei da segunda fonte de renda, não foi à toa. Talvez você esteja fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Tentando levar 2 grandes projetos, 2 grandes áreas da sua vida, e isso está extremamente cansativo, exaustivo, né? E aí, porque talvez você esteja forçando muito as coisas, você precisa deixar as coisas acontecerem mais naturalmente, entendendo que não é de um dia para outro que a gente fica milionário, não é de um dia para outro que a gente tem um casamento feliz, abundante, próspero, não é de um dia para o outro que a gente constrói, sei lá, casa, carro, apartamento, como diz o professor Hélio Couto. Não é de um dia para outro que você vai, sei lá, tá morando na Bahia. Não, não é de um dia para outro, literalmente. Para você morar na Bahia, por exemplo, você tem que primeiro sentir essa vontade. Segundo, começar a pesquisar lugares para morar. Terceiro, se planejar para ir morar lá. Quarto, de repente procurar um trabalho lá.
O quinto, talvez procurar uma maneira de trabalhar remotamente para conseguir viver lá. Então, assim, não é realmente de um dia para o outro. Existe esse tempo de maturação, de organização, de planejamento, de cuidado que você precisa ter. Porque, para não me alongar muito aqui, que o vídeo já ficou longo, os seus passos estão te levando para o fim de uma jornada de dor, de tristeza, de cansaço, de dificuldade. É um processo kármico que chega ao fim, é um equilíbrio tanto emocional como material que está se manifestando na sua vida e que pode incluir, inclusive, um relacionamento sério, um casamento. Pode incluir uma vida a dois muito próspera, desde que você aprenda a nutrir, desde que você aprenda que as coisas vão levar um pouco mais de tempo do que a expectativa que você criou. E tá tudo bem, porque o que você vai construir é tão estável, tão forte, vai durar tantas gerações que ele precisa estar bem alicerçado, ele precisa estar bem estruturado, ele precisa ter raízes firmes lá no chão. Por isso que talvez esteja levando um pouco mais de tempo do que você espera. Bem, meus amores, é isso que eu tenho para quem se conectou com a opção número 1. Eu espero realmente que tenha feito sentido. Deixa aqui no comentário se isso fez sentido para você. Mais um conselho aqui final: se conecte com a força da terra, ande descalço, tome banho de ervas, faça meditações de alinhamento de chakras, se puder. Faça também um trabalho de alinhamento energético com o Reiki, que vai te ajudar bastante a cada vez mais você se aterrar e conseguir trazer da terra essa força que você precisa para continuar corajoso e forte na sua jornada, porque ela é muito próspera, ela é muito abundante, viu? Parabéns! Obrigada para você que vai assistir até aqui, tá? Beijinhos de luz Optcha. Agora para você que vai vir aqui para a opção número 2, a gente vai descobrir agora quem se conectou com a concha e com a carta número 2, qual que é a mensagem? Seu trabalho duro vai ser recompensado? Acho que é isso. Seu trabalho duro vai ser recompensado, payoff. Lua nova, Lua nova e Capricórnio. Os signos do trabalho, né? Do perfeccionismo, da autocrítica, da rigidez, metódicos, ansiosos, né? Buscam sempre por ganhos, são extremamente racionais, né? Querem sempre... não tem tempo a perder, né? Capricórnio, não tem tempo a perder. Tempo é dinheiro. É a frase do capricorniano, né? Mas aqui tem uma mensagem muito boa, independente se você é do signo de Capricórnio, se você tem muito forte esse signo no seu mapa ou não, a mensagem principal aqui é que o seu trabalho duro está sendo visto. Deus está vendo o quanto que você está se dedicando a isso. Deus, o universo, a espiritualidade, seus guias, seus mentores estão vendo todo o seu esforço para que isso dê certo, toda a sua dedicação para colocar isso de pé, para que isso aconteça. Essa é a grande mensagem para você. Então, pode ficar tranquilo se você acha que você está fazendo pouco, que você está fazendo errado, que você não está tentando muito, que você não está dando o seu suficiente. Fique tranquilo, fica tranquila, porque aqui essa mensagem é clara. É como se o seu guia estivesse dizendo assim: eu estou vendo o quanto que você está batalhando por isso, o quanto que você está se dedicando e o quanto que isso está sendo cansativo. Mas eu te digo, isso vai valer a pena. Isso vai te trazer recompensas, isso vai te trazer ganhos. Apenas continue, porque se a gente estiver falando de uma área assim de trabalho, alguém que está trabalhando, se dedicando bastante para ter uma promoção, alguém que está se dedicando bastante, de repente, para fazer uma transição de carreira, alguém que está dedicando bastante para trabalhar por conta própria, alguém que está se dedicando bastante num estudo para passar numa faculdade, para passar no concurso público, para fazer um vestibular, alguém que está se dedicando bastante, talvez aqui até mesmo nos seus trabalhos de cura interior, de ser uma pessoa melhor, de entender mais sobre as leis universais, alguém que está se dedicando a ter um relacionamento próspero, a ter um relacionamento
amoroso, que seja mais equilibrado entre o dar e o receber, alguém que está se dedicando aos seus próprios sonhos. É isso. Você está a um passo de viver a vida dos seus sonhos. A um passo de viver a vida dos seus sonhos. Desde que, primeira coisa, você pare de se criticar tanto, você pare de duvidar tanto da sua jornada, do seu caminho, das decisões que você toma. Para de dizer que você está fazendo pouco, que você está fazendo errado, que é alguma coisa que você não está fazendo certo. Pare. Apenas deixe o universo agora mover as peças desse tabuleiro que é a vida, para que as coisas aconteçam, para que isso que você deseja tanto se realize. A sua parte já está sendo feita. Você está fazendo ela muito bem. Esse aqui é o recado principal com essa carta. Sua parte está sendo bem feita. Deixe agora que o universo, Deus, a espiritualidade, vá cuidando das outras partes. Relaxa um pouco. Não relaxar no sentido de não trabalhar, de não se dedicar a isso. Não, não é nada disso. Relaxar no sentido de não desconfiar, não achar que tá... Não achar que é isso mesmo que é pra fazer, achar que tá fazendo alguma coisa de errado. Não. Não. Pare de se criticar tanto, de se cobrar demais. As coisas precisam ser mais leves. Mas vamos saber aqui pra onde os seus passos estão te levando e depois quais são os desafios dessa jornada. Grandes desafios, né? Mas quanto mais alto a gente chega, né? Mais a gente tem que caminhar. Porque imagina que tem lá, você quer chegar num topo. Chegar no topo de uma montanha. E o topo dessa montanha, vamos dizer que ela tem uma escada pra você chegar até lá. Quanto mais você se aproxima do topo da montanha, mais desafiante fica a escada. Por quê? Porque você está cansado. Porque você começou essa escada lá de baixo. O quanto de desafio você teve que enfrentar para subir mais um degrau. Para andar um degrau acima. Era desafio em cima de desafio. Só que como você vem com uma bagagem de desafios, ela vai pesando, ela vai pesando. Então, quanto mais alto você vai indo, mais cansado você está. Então, mais desafiante é essa jornada. A boa notícia é que basta você soltar a mochila. Solta a mochila. Uma vez eu ouvi alguém falando assim: a gente toma os aprendizados, mas a gente fica carregando os professores dentro da mochila. E o que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente passa por um momento difícil, para que dali a gente tire alguma mensagem, alguma coisa que nos faça transformar, nos faça evoluir, só que a gente fica olhando muito para aquela história ainda, então a gente fica magoado, fica ressentido, não quer mais falar com fulano, não quer falar com ciclano, não quer ir a certos lugares. E aí, o que acontece? Acontece que você está carregando os professores na mochila, então ela vai ficar pesada, quando na verdade você deveria estar carregando só a moral da história, digamos assim, sabe? De forma bem resumida, carrega só a moral da história. Ai, peraí, aconteceu... Aquela pessoa saiu da minha vida. Qual que é a moral dessa história? Por que isso aconteceu? O que eu tive que aprender com isso? Beleza, vida que segue agora. Não vou carregar mais essa pessoa comigo, eu não vou. E não carregar a pessoa é não carregar a mágoa, não carregar a raiva, não carregar a frustração. Entender que ela só tava ali pra me ajudar. De alguma forma eu vi alguma coisa que eu não tava vendo. Pera, agora eu vi, tava vendo quanto que eu estava sendo trouxa. Parei. Parei de ser trouxa, não só com ela, mas com todo mundo, com o mundo. Tem um conto que eu gosto muito, que é A Pequena Alma e o Sol. Se você pudesse ler esse conto, né, na verdade é um conto escrito, não sei se tem animado. Ler esse conto é um conto muito bonito e ele explica bem sobre as pessoas que vêm na nossa vida e de alguma maneira nos fazem algo que a gente julga que é ruim, né?
o porquê que isso acontece. É um conto espiritual e é um conto muito bonito. Eu recomendo que você leia, que vai te ajudar bastante a você entender melhor isso aqui que aconteceu com você. Por quê? Porque você passou por um momento aí de grande ruptura na sua vida, né? Algo ruiu. Algo fez assim, pá, acabou, não tem mais. Daqui não vai sair mais. E pode ter sido uma descoberta de uma traição, pode ter sido uma falsa amizade, pode ter sido um ambiente de trabalho em que te passaram a perna de alguma maneira, pode ter sido você que descobriu que fulano falava mal de você, ciclano não gostava tanto assim de você, ou você teve até de repente alguém que realmente, sei lá, te roubou de alguma maneira financeiramente, prejudicou a sua imagem diante de algum grupo, né? Tem essa coisa assim que foi até um pouco traumática para você. Mas a boa notícia aqui é que isso tudo vai se transformar, já está se transformando. Por quê? Porque você ativou o seu lado bruxão, digamos assim. Os seus passos hoje, eles estão te levando para uma grande verdade. Mas é uma verdade assim, sabe? É um despertar, na verdade. É isso. É um despertar espiritual. Você está passando por um processo de despertar espiritual. Despertar para dons, despertar para habilidade, despertar para talentos, despertar inclusive para algum lugar que você deveria estar, mas que você ainda não está, porque você estava dormindo, digamos assim, né? Então você está caminhando para um renascimento. Você vai renascer, mas você vai renascer uma pessoa muito mais poderosa. Você, inclusive, pode estar ativando em você agora dons magísticos, né? O dom da magia pela palavra, da magia com a manipulação de elementos, né? Ervas, velas, alimentos, né? Mas digamos assim, é a magia do bem aqui, tá? Não vejo ninguém fazendo nada de mal aqui. Então, você pode aproveitar que os seus passos estão te levando para ser esse grande mago, essa grande maga, e já trabalhar em você mesmo e aprendendo a fazer essas magias de amor próprio, essas magias de magnetismo, essas magias de equilíbrio emocional. Você pode ir fazendo com você mesmo, porque você está despertando esses dons. Outros dons aqui, porque você está num despertar espiritual, seus passos estão te levando para um despertar espiritual muito grande, em que você vai ficar extremamente conectado espiritualmente. Sabe aquela pessoa que vai receber as mensagens direto dos seus guias, dos seus mentores, sem precisar mais ir num lugar para algum médium te passar algum conselho? Tipo aqui, ó, sem nem precisar mais assistir leitura de tarô para receber um conselho, você já vai captar. O seu canal mediúnico, ele está crescendo enormemente. O seu canal de conexão espiritual vai estar gigante, gigante, gigante. Por quê? Porque você está trabalhando para que isso aconteça. Então, acho que você está em algum desenvolvimento espiritual, algum autodesenvolvimento, passou, então, recentemente por algum processo de cura, né? Então, sei lá, quis curar questões com meu pai, eu quis curar, fiz uma constelação familiar, de repente, para eu curar questões de algum relacionamento que me marcou demais e depois disso eu não consegui mais avançar, parece que ainda tá em mim. Então, se você sentir, por exemplo, essa questão de grande conexão com pessoas que já não te fazem mais bem, você pode fazer um divórcio energético, você pode fazer uma quebra de energias, de ligações. Alguém me ligou, espero que não tenha ficado mudo aqui. Então, os seus passos estão te levando para um grande despertar espiritual, um grande despertar de dons, uma verdade sobre você mesma e uma ampliação gigante de conexão espiritual. Você vai ser aquele médium ou uma médium, né? Extremamente sensível às energias, aos lugares, aos ambientes. Uma pessoa que consegue ler a outra sem nem mesmo a outra pessoa contar sobre a vida dela, só de olhar para a pessoa você já vê a aura, você já enxerga a energia, você já sabe que aquela pessoa tá passando por algum momento difícil, você vai desenvolver esses dons, essas habilidades,
mas porque eu acho que de alguma maneira você pediu para que isso acontecesse. De repente fez uma ressonância com o professor L. Couto, não sei. Mas falando aqui dos seus desafios, o seu desafio é dar tempo ao tempo, né? Assim como na opção número 1, que as pessoas achavam que as coisas estavam muito paradas, indo muito devagar, isso causava procrastinação. Você, eu diria que, sabe quando você planta uma sementinha e você vai lá toda hora, abre a terra pra ver se ela já tá germinando? Você tá tipo assim, você plantou, mas de alguma maneira você fica lá toda hora, será que deu certo? Será que vai dar certo? Será que isso vai, que é aqui mesmo? Será que é assim mesmo? Será que vai me dar retorno? Você fica desse jeito. Por quê? Porque você ainda falta desenvolver apenas uma coisa assim essencial, tá? Porque a conexão com a sua espiritualidade você já está desenvolvendo. É a autoconfiança. Aquilo que a gente falou sobre você acreditar que seu trabalho está valendo a pena, que vai te levar para algum lugar, que está sendo bom para você, esse seu trabalho, seja ele interno, seja algo que você está querendo materializar aí no mundo, é disso que a gente está falando, então, do quanto que você pode estar desconfiando de você mesmo, de você mesma, e isso te traz uma sabotagem nessa sua jornada, nesse lugar onde você vai chegar. Que a carta do julgamento, onde você vai chegar, é aquela carta da... É a pessoa que é capaz de intuir espiritualmente, conversar com guias, com mentores, perceber as energias em volta e, inclusive, com base nisso, tomar decisões, direcionar outras pessoas, trazer aconselhamento, ou até mesmo usar isso para transmutar a energia dela mesma, de outras pessoas, você vai desenvolver essas habilidades. Mas para isso, você precisa curar essa sua autossabotagem, esse seu achar que você ainda não tá pronto, não tá pronta, que você ainda precisa aprender mais um pouco, saber mais um pouco. Eu não sei qual que é realmente seu nível de inteligência, mas eu já diria que você já sabe bastante. O que você já sabe já é o suficiente, mais do que o suficiente para você começar. O seu desafio é incorporar toda essa sua espiritualidade que você tem, sem medos, sem receios, bater no peito e falar: eu acredito em mim, eu acredito no que eu sinto, no que eu vejo, no que eu ouço, eu acredito no meu poder intuitivo, eu acredito no meu lado espiritual. Não precisa sair por aí dizendo para as pessoas, mas você precisa estar muito firme com isso internamente em você, porque depois, com base nisso, você consegue construir uma comunidade. Eu não sei por que veio essa mensagem de comunidade, mas eu sinto aqui que você vai construir uma comunidade. Porque o imperador, ele não impera pra... Ah, tá certinho aqui, ó. Uma comunidade. Tá vendo? É isso mesmo. Você vai falar para outras pessoas. Você vai ensinar outras pessoas sobre coisas também. Pode ser sobre esses dons mais sensitivos, sobre essa energia mais sutil, até mesmo sobre magias, rituais. Gente, julgamento, as de espada com as de espada. É realmente um momento mágico na sua vida. É um chamado, é um despertar espiritual gigante para os seus dons, para os seus talentos, inclusive para influenciar outras pessoas por meio do que você faz e fala. Você vai criar uma comunidade, você vai ser um líder de uma comunidade que você vai estar influenciando por meio do que você faz e fala. É aqui para onde os seus passos estão te levando, para a construção dessa comunidade. Quais são os desafios? Primeiro, acreditar na sua espiritualidade, confiar em você, no que você sabe fazer, no que você intui e principalmente controlar um pouco as suas sombras. Por quê? Porque quando a gente está evoluindo espiritualmente, a gente está jogando luz em um monte de sombra, né? Então vem os processos que a gente precisa fazer realmente de cura familiar, de cura do feminino, de cura do masculino, de cura com os nossos dons, com as nossas habilidades que às vezes a gente nega para se encaixar num padrão que é aceitável pela sociedade. Então você vai estar, de alguma maneira,
você vai estar em conflito com isso, sabe? Entre o que você quer e o que as pessoas esperam que você queira. E não é nenhuma pessoa específica, mas vamos trocar isso pela sociedade. O que a sociedade espera que você queira, o que aos seus olhos é bem aceito ou não pelas outras pessoas. E aqui, o seu grande desafio é isso, é estar completamente integrado à sua espiritualidade, ao seu eu superior, sem se importar com a opinião das outras pessoas, sem dar nem espaço para que as outras pessoas opinem sobre a sua vida. Só que, claro, você não vai poder se manter afastado, enclausulado, fechado num quarto, não, porque você vai inspirar outras pessoas. Você tem um papel de fazer, de conversar, de falar, para inspirar outras pessoas. Você está sendo divinamente guiado a agir, a conversar com outras pessoas, seja por meio das redes sociais, seja por meio de grupos, sei lá, de estudo, da igreja, de um curso que você está fazendo, do trabalho, das suas amizades. Mas você vai inspirar essas pessoas de alguma maneira por meio do que você está fazendo e por meio do que você está falando. O seu desafio é o quê? Acreditar, confiar, viver realmente como uma pessoa espiritualizada, sem medo do julgamento das outras pessoas. Porque o seu despertar espiritual, que é esse seu próximo etapa da sua vida, ele vai te revestir de uma verdade que é muito mais sua. E é uma verdade assim que às vezes você vai ter uma opinião que ninguém vai ter uma opinião parecida. Que as pessoas vão perguntar, mas qual que é o seu embasamento para isso? Qual que é a sua referência? Você vai chegar a um ponto de dizer, sou eu mesma. As minhas próprias experiências de vida, meu embasamento. É nesse nível de maturidade, de sabedoria, de tranquilidade que você está caminhando, viu? Parabéns para você que tá nessa energia. Eu desejo tudo de bom para você. Gratidão por você ter assistido até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido de alguma maneira. Se fez sentido, deixa um comentário, deixa um like. Eu fico muito feliz por todos vocês que assistem e visualizam aqui os meus vídeos, tá? Beijinhos de luz Optiá pra você que não vai ficar pra terceira opção. Se você ficar, vamos lá agora para a terceira opção. Para quem se conectou, para quem se conectou com a Pedra do Sol. Vamos lá, para quem se conectou com a Pedra do Sol, vamos ver qual que é a cartinha. One, I win, outcomes first. Um ganha-ganha está vindo. Ah, tá. É Libra, tá. Para você que se conectou aqui com a terceira opção, provavelmente você está procurando por mais equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional, equilíbrio familiar, equilíbrio nas relações, equilíbrio interno, né? E a espiritualidade vem te dizendo que esse equilíbrio que você está tanto buscando, ele vai se manifestar, você vai chegar nele. O que você não deve se preocupar agora é se isso vai prejudicar outras pessoas, porque no fim das contas isso vai ser bom para todo mundo. Você pode também estar aflito entre escolher um caminho ou outro caminho, achando que isso pode prejudicar alguém que você gosta muito. E aqui a espiritualidade diz que não vai prejudicar em nada. Muito pelo contrário, vai ser muito bom para essa outra pessoa também, se for o seu caso de estar preocupado com a reação, como se a pessoa vai sair bem, se a pessoa vai lidar sozinha com isso, sabe? Então, se você está em dúvida entre tomar uma ação, porque você está com medo da reação que os envolvidos nessa ação possam ter, fique tranquilo, fica tranquila, porque aqui a espiritualidade diz que não vai ter problema nenhum, no fim das contas vai ser bom para todo mundo. Então, se, sei lá, de repente você quer muito deixar um trabalho, mas tá com medo de deixar aquele seu time na mão, não se preocupe, porque no fim das contas o seu time vai sair muito bem, de repente até alguém desse time pode ser promovido. Não se preocupa com isso. Ai, tô com medo de sair da casa da minha mãe porque eu acho que ela vai ficar muito sozinha. Não se preocupe, que isso também vai fazer bem para sua mãe. No fim das contas, isso que você está caminhando para fazer, caminhando para acontecer, que você está manifestando, que é onde os seus próximos passos vão te levar, vai ser bom para você e vai ser bom para todos os envolvidos. Não fique preocupado achar que alguém vai ter alguma perda, de alguém que vai sair por baixo, de alguém que vai sair desfavorecido, porque não vai. Se esse era o seu medo, fique tranquilo.
O que você precisa agora buscar é mais um equilíbrio nas suas razões, porque essa sua preocupação, ela pode estar vindo muito do sentimento de culpa que todos nós carregamos, infelizmente. Esse sentimento de culpa é um dos piores sentimentos. Uma vez o meu guia me falou que a culpa, na verdade, era o pior dos sentimentos que eu poderia ter. Era o de vibração mais baixa e era ele que impedia o fluxo da minha vida. Isso ele me falou já tem uns anos. E depois que ele me falou isso, muita coisa fez sentido. Tanto que eu tinha comportamentos, levava uma vida como se quem tivesse sempre culpada por alguma coisa. Culpada, de repente, por estar prosperando mais do que a família. Culpada, de repente, por estar morando em um outro bairro diferente do da família. Culpada por ter dito não para um amigo que estava sendo invasivo. Para ter colocado limites num relacionamento. Para não ter aceitado convites. Então, eu, por muitas vezes, aceitava tudo e dizia sim por conta de me achar culpada. Né? E a culpa não é algo que é muito perceptível. A gente faz de uma forma muito subliminar, né? Muito nas entrelinhas. Então, faça uma avaliação se de repente essa sua preocupação não é, na verdade, culpa nessa situação. Se você tem alguma relação de culpa com essa pessoa ou com esse cenário, com essa coisa que você tá vivendo. Depois, de repente, você se sente muito grato, muito grata àquela pessoa. Então, você não pode se afastar, você tem que fazer tudo que ela quer, porque em algum momento ela te ajudou muito. E aí você fica naquela gratidão eterna que acaba gerando um sentimento de culpa de você não estar retribuindo o que ela te fez lá atrás, que foi muito bom. Então, eu te digo agora que seu guia, o seu mentor, está te libertando de qualquer vínculo, de qualquer contrato, de qualquer tipo de aliança que você tenha com essa outras pessoas na sua vida. E a gente vai destruir e descriar agora POC. Por quê? Porque isso pode estar travando o seu caminhar, a sua jornada. Esse medo de que o que você fizer vai prejudicar alguém. Não se preocupe. Aqui, cuide de você, do seu equilíbrio interior. Você está em paz com a sua consciência? Isso vai te fazer bem? Não vai prejudicar ninguém. No fim das contas, vai sair todo mundo muito bem, tá? Não fique preocupado com isso. Mas vamos saber aqui mais do tarô. Para onde os seus passos estão te levando? Se você tiver alguma causa na justiça, pode ser que seja oferecido para você também algum tipo de acordo, né? Onde você sai ganhando e o outro lado também. Não fique preocupado com isso, de achar que você tá ganhando pouco ou não. No fim das contas, é desse jeito mesmo que tem que sair. Que ambos os lados têm algum tipo de benefício ou que ambos os lados cedam um pouco. Mas vamos saber aqui mais quais são os passos, para onde eles estão te encaminhando. Para onde seus passos estão te encaminhando. E aí a gente vai perguntar também quais são os desafios dessa jornada. Muita carta, tá? Vou pegar só a primeira. Também vou pegar só a primeira, caíram muitas. Muitas cartas. Que coisa boa. Eu amo quando a roda da fortuna cai, porque a roda da fortuna diz que não vai ficar pedra sobre pedra, tudo muda, tudo se transforma. Graças a Deus, né, gente? Imagina se as coisas ficassem do mesmo jeito pra sempre, que tédio, né? Que horror seria. Pra onde seus passos estão te levando? Já vou falar, vou tirar aqui quais são os desafios que você tem nessa jornada, da onde seus passos estão te levando. Ó, roda da fortuna de novo com o rei de ouros, gente. Rei de ouros, roda da fortuna. Rei de ouros e roda da fortuna. Eita, que é prosperidade, hein? Opa, muito ouro. Para onde seus caminhos estão te levando? Quais são os desafios desse seu caminho? Ó, os seus passos estão te levando
por uma grande transformação na sua vida, tá? Como eu falei, vai ter uma virada, assim, mas você vai sair muito por cima. Tão por cima que vai ser algo completamente novo pra você e pra todo mundo que te vê. Todo mundo que te vê vai falar, nossa, mas como é que fulano chegou aí? Nossa, mas como é que fulano tá assim? Nossa, mas como é que fulano conseguiu, sabe? Vai causar realmente uma surpresa em todo mundo que te conhece. Por quê? Porque você tá trabalhando pra isso. Eu vejo que você tem se dedicado, tem se esforçado, tem se empenhado, tem se trabalhado, inclusive, sabe? Pessoas que têm uma grande resistência e estão superando esses seus próprios obstáculos, suas próprias limitações, sabe? Para fazer algo mais grandioso, para fazer algo maior do que si mesmos. É isso que eu vejo. Você tá se transformando tanto que você está criando algo que é maior do que você começou. Porque eu não acredito que a gente crie algo maior do que a gente é. Eu acho que pra gente criar algo grande, a gente tem que ser grande. Mas você vai se tornar grande e ao mesmo tempo que você cria esse algo grande, sabe? É uma transformação conjunta. Isso que você está fazendo, aonde você está, sua jornada agora, seus passos, seus caminhos, seus cuidados, suas evoluções, suas atitudes, seus comportamentos, eles estão te moldando e automaticamente você está construindo algo tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que vai surpreender a todos. É um grande momento de superação de obstáculos, de superação de desafios e você tem trabalhado duro para isso acontecer. A boa notícia é que esse seu trabalho, ele vai ter um resultado. E pode ser um resultado um pouco diferente do que você estava imaginando. Um resultado um pouco diferente, um caminho diferente. Inclusive até com uma pessoa diferente, tá? Se a gente vai falando aqui de relacionamento, pode ser um caminho com uma pessoa diferente. Vai te dar um medinho, vai te dar uma dúvida? Vai. Mas você vai, porque vai ser bom pra você. Essa mudança vai ser muito boa pra você. Então pode ser que de repente você tá trabalhando muito pra entrar numa empresa, né? Vamos dizer assim, eu quero muito um cargo na empresa X. E aí, de repente, você recebe uma oportunidade de uma empresa Y, que é muito melhor do que a X. E é tão melhor, tão melhor, tão melhor, que as pessoas vão ficar passadas com você ter conseguido chegar nesse lugar. Mas você chegou por quê? Porque você estava se esforçando para alcançar algo maior, se esforçando para ser alguém melhor. E isso vai acontecer, vai ser a recompensa sua por todo esse esforço. Agora, vamos supor que você está interessado em alguém, tá? Que há essa possibilidade aqui de você estar interessado em alguém e você teve que superar suas próprias limitações em relação à timidez, em relação à vergonha, em relação a se achar bonito, se achar suficiente, sabe? Em relação à sua autoestima, para conseguir se aproximar dessa pessoa. E aí, quando você superou isso, você conseguiu se aproximar dessa pessoa. Pode ser que quando você conseguir se aproximar dessa pessoa, vamos falar primeiro de se aproximar, tá? Se for uma pessoa. Quando você conseguir ficar com essa pessoa, se aproximar dessa pessoa, você vai falar, não era bem isso que eu queria. Ou, ops, mudei de ideia. Ou, ops, surgiu outra pessoa. Vai acontecer isso, sabe? Mas isso vai ser muito bom, porque para você chegar num objetivo, você teve que se superar, você teve que se transformar. E aí, você vai chegar lá. Só que a hora que você chegar lá, vai ter uma virada. Uma virada. E algo diferente vai se apresentar. E esse algo diferente vai exigir de você toda aquela coragem que você teve lá atrás para se transformar, para você se jogar nesse algo diferente, porque também vai ser muito bom. O grande desafio dessa jornada é entender, primeiro, esse chamado. Né, esse chamado, por que eu estou precisando fazer isso que eu estou fazendo? Por que eu estou precisando me trabalhar tanto? Por que eu tô precisando enfrentar essa ferida, esse trauma? Por que eu tô precisando passar por tantos desafios? Por que tá tão difícil, assim, conviver nesse grupo? Por que tá tão difícil superar as expectativas que eu criei sobre uma pessoa? Por que tá tão difícil eu ficar bem comigo mesmo? Esse é o seu desafio.
é estar bem com você mesmo diante de todos esses obstáculos que a vida tá te pondo. Quando você conseguir amadurecer, sabe? Ver que esses obstáculos, colocar esses obstáculos muito menores que você, aqui que tá a chave. Agora eu entendi tudo. Quando você coloca um obstáculo menor do que você, então imagina, você é esse 7 de paus aqui. Na verdade, você é esse rei de ouros aqui, que tá sobre esse 7 de paus. Só que ele está acima. Ele é maior do que esse obstáculo. Ele é maior do que isso aqui que ele precisa ultrapassar. E quando ele se enxergar maior, quando ele se vê com toda sua potência e fazer acontecer, a roda gira, tá? Então, o seu desafio é entender o porquê desses desafios, né? Por que das coisas estarem tomando caminhos diferentes, porque tem essa necessidade de você se transformar, de você mudar de repente as coisas, mas principalmente de você entender os seus sentimentos. Principalmente você entender o porquê que você sente de repente sobre aqui. O que você pode estar sentindo? Você pode estar se sentindo preterido, né? Não escolhido. Você pode estar se sentindo emocionalmente instável. Você pode estar sentindo que isso não é pra você. Você pode estar sentindo que vai ser em vão. Você pode estar sentindo principalmente, né, como a gente falou, que não vai valer a pena, que você vai magoar alguém, ó. Que você vai magoar alguém, que quando você estiver prosperando, estiver brilhando, tiver com seu objetivo alcançado, você vai magoar pessoas à sua volta, você não vai atender a expectativa de alguém, você vai ter que, de repente, até realmente terminar um relacionamento, porque você evoluiu tanto que aquele relacionamento não vai fazer mais sentido pra você. Eu te diria pra você ter calma. Gente, desculpa, alguém me ligou aqui e deu ruim, tá? Mas vamos lá. Eu diria pra você ter calma, tá? Espera essa roda girar, porque vai se apresentar pra você algo diferente, vai ser muito bom, tá? Então, continua trabalhando, porque não tá sendo em vão. Tudo isso está te lapidando pra você ser o seu rei de ouros. E aí você pode ser homem ou mulher, tá? Essa energia do rei de ouros é aquela energia de alguém estável, de alguém elegante, de alguém inteligente. O rei de ouros, eu tava pensando esses dias, né? O rei de ouros, ele é uma pessoa muito inteligente, mas você sabe que a inteligência dele vem do trabalho? Diferente do rei de espadas, que é aquele que gosta de estudar e estuda, tá sempre adquirindo conhecimento, o rei de ouros, o conhecimento dele vem muito da prática. Então você tá praticando tanto superação de desafios que você vai se tornar uma expert em superar desafios, em contornar situações, em mudança de rota, se for necessário. Mas isso vai ser tão bom pra você, vai ser tão bom pra sua jornada, que é isso que vai te enriquecer, não só no sentido financeiro, mas te enriquecer nas suas capacidades, na sua intelectualidade, nas suas habilidades, tá? E eu tô aqui fazendo sua leitura e tem uma... Como é que fala, gente? Aquela borboletinha pequenininha? Ai, gente... Uma borboletinha pequenininha que tá tentando entrar aqui em casa, na janela de casa. Então, eu acho que isso é uma confirmação pra você. Se por um acaso você ver uma borboleta, ou aquela borboleta pequenininha, escurinha, que eu esqueci qual que é o nome dela, a libélula, acho que é uma libélula. Se você ver também uma libélula ou uma borboleta, essa é a confirmação que essa leitura é realmente pra você, tá? Muito cuidado aqui também no modo como você conversa com outras pessoas, né? Tenta buscar sempre um equilíbrio entre o que você realmente quer falar e o que você deve falar, tá? Até pra se desgastar menos. Às vezes eu não falo tudo que eu quero, gente, porque eu quero me poupar. Eu não quero entrar em atrito, não porque eu tenho medo da briga, não. Eu até gosto de briga, mas é porque eu quero ficar em paz, eu quero me poupar. Tem brigas que não valem a pena, sabe? Tem conversas que não valem a pena, então busca sempre priorizar o seu equilíbrio, porque é desse equilíbrio, tanto nas suas conversas como nas suas relações, que vem também essa sua prosperidade, sabe? Então, assim, eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que cuidar de mim, eu sei que eu tenho que ter amigos, eu sei que eu tenho que ter um relacionamento, eu sei que eu posso estudar, eu sei que tenho que me dedicar a isso, aquilo. E aí, essa junção de coisas
que você cuida, que você nutre muito bem, isso tudo faz de você uma imperatriz. Alguém que prospera em todos os aspectos da vida, alguém que é abundante, alguém que é magnética, alguém que é uma grande gestadora de ideias, de projetos, de filhos, de tudo, né? O que você colocar na mão da imperatriz, ela vai fazer crescer, crescer, crescer se ela estiver na luz dela. E eu vejo que você tem todo esse potencial aqui, né? Então, essa jornada que vai se apresentar pra você mais pra frente, ela tá um grande caminho de abundância. Talvez, quando ela se apresentar, você vai ter que deixar algumas relações pra trás, algumas coisas que não te fazem mais bem, né? Você vai ter que ter esse corte, talvez. Por isso que você vai ficar preocupado, ai, mas eu estou saindo disso, ou será que vou prejudicar fulano, ciclano? Não se preocupa que no fim todo mundo vai sair ganhando, certo? É isso também que eu tenho para quem se conectou com a opção número 3. Muito parabéns para você, que seu caminho é o louco com a imperatriz. Maravilhoso, caminho de muita abundância, de algo novo aí que vai ser muito estável para você, muito próspero. Gratidão para você que visualizou o meu vídeo até o final. Se você quiser deixar um comentário, uma curtida, se inscrever no canal, vou ficar muito mais grata ainda. Beijinhos de luz, até a próxima leitura e tchau!